Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal para o YouTube. É uma honra estar com você mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre destino. Será que destino existe de fato? Será que tudo já está escrito antes? Será que algumas coisas podem ser mudadas? Será que no fundo tudo não tem sentido nenhum ou será que tudo tem um propósito? Vamos conversar sobre esse assunto hoje à luz da espiritualidade, à luz de contextos espirituais, textos dos antigos. Claro que eu vou colocar um pouco da minha opinião, vou colocar um pouco do que eu aprendi com os meus mentores. Então, sim, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas eu acho que juntos talvez a gente pode ter pelo menos uma percepção mais ampla sobre o assunto, tá? Antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, nós temos vídeos diários de espiritualidade, todos os dias chegando aí na sua casa e preciso muito do seu apoio para poder continuar produzindo conteúdo. O meu próximo objetivo aqui no canal é atingir 100 mil inscritos, então ajuda aí, vê se você está inscrito, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Esse é um canal de espiritualidade livre, então não importa qual seja a sua religião, você é sempre muito bem-vindo aqui para estar conversando, aprendendo. Dê sugestões de temas nos comentários, eu sempre leio os comentários de todos vocês e respondo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, por que esse assunto veio para mim hoje, né? Por que eu tô trazendo isso para vocês? Eu terminei de gravar há pouco uma aula para o meu curso de baralho de Maria Padilha, que vai ficar pronto em breve, tá? E aí, numa das aulas eu falei sobre essa questão e isso falou, não, eu preciso trazer isso para o canal, levar isso para mais gente. E eu sou tarólogo há muito tempo. Eu trabalho profissionalmente há mais de 7 anos jogando cartas todos os dias. Depois da gravação dessa aula, já tem uns atendimentos de carta marcado. Inclusive, posso atender você também, se você desejar. É só comentar aqui na descrição, tem o meu WhatsApp, só me chamar lá, a gente marca uma consulta para você, tá? Então, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu já atendi milhares de pessoas. Eu contei recentemente, eu já fiz mais de 7 mil atendimentos. Além disso, sou sacerdote de Umbanda, sou mago iniciado há mais de uma década agora, e aí a gente fica sempre com aquelas questões assim. Então, eu já vivi muita coisa, já aprendi muita coisa com a espiritualidade, e hoje eu tenho uma visão mais clara sobre esse processo de destino, tá? Primeira coisa que eu falo para vocês, o destino, ele existe até certo ponto. Existem, sim, processos da nossa vida que já foram pré-determinados. Então, quem é kardecista, espírita, umbandista, quem é do candomblé, né? A gente tem os caminhos, os odus e tal. Então já tem uma ideia de que talvez muita coisa já foi destinada a você antes do seu nascimento. É o tal do acordo reencarnatório que a gente faz. Isso, de certa forma, é verdade até certo ponto, tá? E aí o que acontece? A gente tem esse processo muito forte de achar assim, não, esse é meu karma, essa é minha sina. Eu cresci escutando pessoas, fora até do meio esotérico, usando essas expressões. Meu karma é sofrer, essa é a minha sina mesmo, né? A família que eu vim nascer, Deus quer que eu sofra mesmo e tal. E isso, muitas vezes, é o que é um combustível para a gente acreditar que depois que a gente morrer, a gente vai para um céu, porque não é possível, eu sofri uma vida inteira, eu preciso ir para o céu. Isso é um combustível que faz a gente querer que pessoas ricas e pessoas que a gente acha felizes vão para o inferno depois. Porque não é possível, se a pessoa está usufruindo agora, em algum momento ela tem que sofrer. Como se o ser humano ele precisasse sofrer, seja agora ou seja depois, ou então como se Deus precisasse me compensar pelo sofrimento que eu estou vivendo. Tudo isso vem do teu ego. Tem muitas pessoas ricas, muitas pessoas que vivem felizes e que vão continuar felizes do lado de lá, e tem muitas pessoas que sofrem uma vida inteira e vão continuar sofrendo do lado de lá. Tá? Então o processo pós-vida, ele é muito distinto do que as pessoas pensam, tá? Se vocês quiserem, até posso falar mais disso num vídeo futuro. Mas voltando aqui ao alvo dessa questão. Existem sim alguns fatores que você precisa viver. Há um exemplo, família. Você nasce naquela família, você tem escolha. Então é claro que existem fatores na nossa vida que são pré-determinados. Então você nasce num país, você até pode mudar de país depois, mas é mais difícil. Normalmente quem nasce num país tende a ficar naquele país. Claro que um ou outro pode viajar, talvez até porque, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que ele veio do Uruguai criança, 3, 4 anos. Claro que era destino dele,
Porque uma criança de 3, 4 anos, ela não tem escolha. Então ela nasceu num lugar e foi para outro. Fazia parte do destino dela essa transição na vida dela e o sentimento que isso geraria nela ao longo do tempo. Em processos de regressão, a gente sabe que no passado ele fez muitos refugiados, muitas pessoas tiveram que se refugiar, muitas crianças foram tiradas da sua terra, da sua casa ainda criança, e cresceram deslocadas em outra terra. Então, por um processo kármico, ele se sentiu deslocado, tá? Então, percebam que sim, existem processos que nós não escolhemos, não conscientemente, que você pode chamar de destino. Sua mãe é seu destino, seu pai é seu destino. O país que você nasce é seu destino. A cor de pele que você tem é seu destino. Então, claro que existem processos. Então, assim, geralmente a parte de destino é tudo aquilo que envolve a sua infância, os primeiros anos da tua vida. Mas chega um certo ponto que aí já deixa de ser destino e já começa a ser o que você faz com aquilo ali. Então tem muita gente que fala assim, tá lá nos seus 30 anos, na merda, lascado, fudido, e falar meu destino é sofrer. Opa, aí vamos conversar? E aí você vai vendo que 80% do que ela vive não é que é o destino dela. 80% do que ela vive nada mais é do que escolhas negativas, processos ruins, sabe? Situações que ela foi protelando ao invés de resolver. Então não é destino. Então, entenda isso, tá? Então, existem sim processos que são destinos, mas boa parte do que a gente vive, de bom ou de ruim, são simplesmente escolhas que nós fazemos. Quando se trata de destino, é uma coisa muito forte. E apesar, né, da maior parte do nosso destino se concentrar nos primeiros anos, né, da nossa vida, geralmente até os 7, que é quando a gente reencarna. Então a gente traz toda uma bagagem das vidas passadas até os 7. Quando a gente reencarna, a gente pega toda essa bagagem e começa a fazer ali a nossa vida. Começa a criar essa nova encarnação. E aí, filho, é você por você. Claro que muitas vezes traz processos. Então, às vezes tem muita gente que está vivendo a vida adulta com processos lá da infância e da adolescência. Isso também acontece. Mas vamos tentar conversar sobre um processo. Existe ou não destino? Então, existe até certo ponto. Depois de certo ponto é o que eu faço. Porque, por exemplo, uma mãe é destino. Mas a forma como eu lido com a minha mãe na vida adulta, aí já é escolha. O país onde eu nasço é destino. A forma como eu lido com aquele país, se eu vou abandonar aquele país ou se eu vou trabalhar naquele país, é minha. O corpo físico que eu tenho, a genética que eu tenho, é destino. A forma como eu lido com essa genética é escolha. Então, por exemplo, você tem uma propensão a ganhar peso, ou uma propensão familiar a certas doenças. Se eu me alimento bem, me exercito, tenho boas emoções, cuido da minha saúde, eu posso não startar aquele processo genético ou atenuar. Então, mesmo as questões que são destino, podem sim ser transmutadas, vamos falar assim, através das escolhas. Então chega um momento no processo encarnatório que o que pesa já não são mais os processos kármicos, são os processos de escolha. E aí as escolhas de agora geram os novos karmas de amanhã. Nós estamos agora abaixo a égide, né, da Era de Aquário. Estou montando um material extra só sobre o que é essa bendita Era de Aquário. Eu quero disponibilizar um curso gratuito aqui no canal sobre o que é a Era de Aquário. Estou tentando aqui, vou produzir esse conteúdo para vocês. Mas basicamente mudou a mecânica cósmica durante essa era. A Era de Peixes, né, que foi até ali os anos 90, um pouquinho antes já tinha acabado, 70 mais ou menos já não estava igual. Mas assim, vamos pôr dos anos 90 para cá, aquele peso kármico acabou. Hoje em dia tem pessoas que sequer pagam pelo processo kármico delas, porque elas queimaram o karma, e karma é fogo, né? De outras formas, né? Então existem N maneiras, você não precisa mais sofrer na pele algo que você fez para queimar aquele karma. Você tem outras formas, mas eu vou falar disso quando a gente for falar da nova era. Mas o que acontece? Então hoje em dia, o que você está sofrendo, eu sinto te falar, muitas vezes é uma consequência. E é muito lógico isso que eu vou falar com vocês. Por exemplo, nossa, eu tô cheio de dívidas, meu Deus, eu tenho um karma. Opa, como é que foi os últimos 3 a 6 meses da sua vida? Você produziu, você trabalhou, você estudou, você se dedicou, você ganhou dinheiro, você gastou, teve controle nos seus impulsos de comprar?
Não? Então é claro que você vai ficar endividado agora, é claro que você vai estar lascado nessa parte financeira hoje. E aí você entende que não é Deus, o cosmo, nada disso, é você. Então a gente tem que parar com isso. Isso é um primeiro ponto. Existem alguns pontos na vida adulta, sim, kármicos. Então, às vezes, por exemplo, uma alma gêmea ou um relacionamento kármico que chega, que você não está nem esperando, de repente você encontra a pessoa e BAM! Aí é vocês dois ali, o que vocês vão fazer em cima disso? Existem, sim. Algumas doenças que surgem em determinadas épocas da vida também são kármicas. Então, existem alguns pontos, mas eles vão ficando cada vez mais escassos e menos comum agora nessa era de Aquário. Eu sou terapeuta, sacerdote, pai de santo e mestre de milhares de pessoas em magia. E falo com plena consciência. No mínimo, isso assim, ainda dando um 20% de margem ali para o processo kármico. 80% das dores e problemas que a gente vive são aqui, ó. É nosso. 80% do que nós achamos que é a nossa sina, o nosso karma, é simplesmente as nossas escolhas mal sucedidas. E aí, como oraculista, né, então eu jogo cartas todos os dias, eu já expliquei isso para vocês, então as pessoas elas vêm com esse olhar, né? Então as pessoas falam assim, qual que é o meu destino? Claro que eu abro as cartas, consigo prever e assim com uma assertividade muito boa, eu nunca tive problema nesses milhares de atendimentos. Eu lidei com pessoas muito complicadas, que às vezes não é o que você fala, é a pessoa que está buscando outra coisa. Mas eu nunca tive um problema nas minhas interpretações. Mas eu sempre dou essa conceito. Então a pessoa fala assim, vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz semana passada. O rapaz, ele estava em outra cidade, ele estava bem lá, a namorada dele ficou em outra cidade, e ela estava cobrando para ele voltar, mas ele estava pleno no trabalho lá. E ele está assim, o que eu faço? Eu largo a minha mulher e fico aqui? Ou eu largo o meu trabalho e minha vida aqui e fico com a minha mulher? Falei, olha, o baralho, e isso eu sempre falo com os meus clientes, o baralho não diz o que você deve fazer. Porque se o baralho disser o que você deve fazer, ele está quebrando a lei principal do espiritualista, que é o livre-arbítrio. É você que tem que fazer. O que eu posso fazer? Fiz uma leitura de como fica o trabalho dele lá, se ele optar pelo trabalho, como fica ele, se ele largar o trabalho e vir para cá, e em cima disso posso orientar ele, né? Olha, pensa nisso, reflexiona sobre e toma sua decisão. E é o que um bom oraculista faz. Tem muitas pessoas, e é um problema, tá? A gente tem que educar muitas vezes o público do tarô. Porque a pessoa, ou ela não quer dar um passo sem consultar as cartas, e tá errado. As cartas são para, por exemplo, eu gosto de clientes que vêm, jogam uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, faz uma leitura ampla. Eu tenho clientes que vêm uma vez por ano, para fazer aquela leitura geral e tal. E acabou. Sabe por quê? E aquele cliente que está todo dia, toda semana, chega um momento que ao invés de eu ajudar ele como profissional, eu acabo atrapalhando. Por quê? Porque ele tira dele uma responsabilidade e tira junto com a responsabilidade o aprendizado que a responsabilidade traz. Então todos os aprendizados, né, que a vida traz através das escolhas, através dos processos, eu acabo anulando da vida do meu cliente. Então tem que ter essa cabeça. Tem cliente, gente, que terceiriza. Por exemplo, tem cliente que vira pra mim, eu sei, eu sinto, eu tô vendo nas cartas que ela quer divorciar. Mas ela não quer ter a responsabilidade de que ela acabou o casamento. Então ela empurra pra cima de mim, como tarólogo, que uma escolha que é dela. E eu tenho que trazer essa consciência dela. Eu falei, você já sabe o que você quer fazer. Só que é você que tem que fazer. Eu não vou dizer que você tem que separar dele. Eu vou mostrar nas cartas, olha, separando vai ser assim, continuando com ele vai ser assim. Tome a sua decisão. E tem que fazer isso de uma forma que não seja nem, olha, escolhe essa. Eu posso falar, olha, pelas cartas, né, eu percebo que vai ter mais sofrimento se você continuar aqui, mas é uma escolha sua. Tem que, né? Então a gente tem que ter essa maturidade. E isso eu estou trazendo exemplo do tarô para mostrar para vocês na prática isso. Gente, existem, Gilberto, mas as pessoas falam, eu vejo uma grande oportunidade no seu caminho. Claro. Existem momentos, como eu falei, que o universo traz coisas boas para nós. Só que se você não tiver preparado para aquilo ali, não vai dar certo. Recentemente eu vi um corte da Márcia Fernandes e eu adorei, porque ela é muito legal. E supostamente é verdade. Que perguntaram pro Bill Gates, eu acho, ou Steve Jobs, eu acho, o segredo de ser milionário. Ele pegou um talão de cheque, falou, olha, escreve. E a mulher falou, não, eu não quero talão de cheque, eu quero que você me fale a resposta. Falou, escreve um talão de cheque. Ele insistiu para ela escrever e ela não queria aquilo, ela queria uma resposta.
Ela falou, eu nunca rejeitei uma oportunidade. Você perdeu a oportunidade de ser milionária. Você entende que a escolha dela poderia ter feito ela milionária? Não quer dizer que ela nasceu para ser milionária. Quer dizer que ela poderia ter se tornado. E também não quer dizer que ela não ter se tornado, a vida dela é um fracasso, não. Uma das coisas que eu aprendi é que a vida é campeã de qualquer forma. É campeão a pessoa que é milionária e viaja o mundo, e é campeã a mulher que, por amor, cria e educa seus filhos na simplicidade, mas é pleno ali naquela vida humilde. É campeão aquela mulher que escolheu ser mãe, e é campeã aquela mulher que escolheu não ser mãe para viver o trabalho. É campeã aquela pessoa que é feliz dentro de um relacionamento monogâmico, e é campeã aquela pessoa que vive um relacionamento poliamoroso, desde que essas pessoas estejam felizes dentro daquela realidade, aquela realidade ressoe na essência dela, mas a vida é sempre campeã. Então, assim, não é porque a oportunidade X é a oportunidade da vida. Não, viver já é uma grande oportunidade. Só que a gente criou-se uma holografia, uma ilusão do fora. Nunca tá bom, nunca é o suficiente. A gente não quer se responsabilizar pelos nossos processos. E eu tô conversando assim com vocês porque se você tá nesse canal, se assistiu esse vídeo até agora, mais de 15 minutos aí falando sobre isso, é porque eu sei que você quer ser acima da média. Você quer ser um bruxo, um espiritualista, um indivíduo, uma pessoa plena. E eu te falo, quer ser isso tudo? Responsabilize pela sua vida. Não deixa a vida passar. Usufrua, viva cada minuto da tua vida com um tesão. Cada segundo da tua vida tenha tesão por aquele segundo. Tenha amor, tenha gratidão, tenha força. Saia do vitimismo. Hoje eu não posso comer um hambúrguer porque eu não tenho 20 reais no meu Pix. Vou fazer um miojo ali, ó. Vou ver não tenho dinheiro para Netflix. Vou ver um filme ali na NetGato. Vou ver um filme ali num site onde eu possa ver filme. Sabe? Hoje em dia, entende isso. Começa a ver e construa. Porque você pode também comprar lanche todo dia se quiser. Assinar todos os streamers. Tá tudo bem. Mas tá tudo bem ainda não ter gerado isso na tua vida. Para de achar que o karma e o destino, e culpar o karma e o destino pela falta de ação, pelas escolhas erradas. Gilberto, mas assim, eu fiz muita escolha errada lá atrás, eu tô atrasado na minha vida. Assuma que você fez escolhas erradas. Eu chamei de escolhas erradas, mas eu não acredito em escolhas erradas. Assuma que talvez as escolhas que você fez, que eram boas naquela época, não foram as melhores no longo prazo. Assuma isso, que a gente também tem que assumir. Sabe, não adianta ignorar um fato da nossa vida, assuma aquilo ali e faça novo daqui para frente, ou faça melhor daqui para frente, mas sem culpar a Deus, o universo, o cosmos, porque o universo, Deus e o cosmos existem. E eles sempre querem o seu melhor. Independente de quem você seja, independente do processo de vida que você tenha, o universo te impulsiona sempre para frente. Para de achar que o universo puxa o seu tapete. Quem puxa o seu tapete é você mesmo. Para de achar que o destino, né, ele já determinou cada... Não determinou. E eu falo como uma pessoa que trabalha lendo sortes e destinos. Não determinou. É você que determina. Inclusive, te digo mais, tem gente que tem a tal da roda da fortuna no caminho e por péssimas escolhas tira. Porque tem coisas boas que você está destinado e que nas escolhas erradas do dia a dia você empurra para a próxima vida ou perde a chance. Como essa moça que tinha provavelmente a roda da fortuna e perdeu a chance, sabe, de ganhar ali o seu milhão. Então, às vezes, a gente faz isso. Claro que ali é uma metáfora, ali é um processo ao extremo, mas coisas assim acontecem todos os dias na nossa vida. Então, não é só... Do mesmo jeito que você está destinado àquela família tóxica, muitas vezes você está destinado a desenvolver, a ser um grande em alguma área da tua vida e por péssimas escolhas, acaba gerando um futuro onde aquele lado bom não acontece. Futuro existe até certo ponto. Mas sempre, até aquilo que eu julgo ruim, a família que eu nasci, o país que eu nasci, a cor, o corpo, a genética, a herança ou não que os meus pais me deixaram, sempre tem um propósito de evolução. Sempre tem um processo evolutivo por trás. Se você parar para pensar, até o karma não é seu inimigo, ele é um grande amigo. É o universo te ajudando. E o dia que nós tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e clareza consciencial e espiritual, o dia que nós nos tornarmos verdadeiramente magos,
você pode ter certeza que tudo isso vai soar com muito mais leveza aos nossos ouvidos. E aí, o que vocês acharam sobre o vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!